compressor antigo, certamente tem uns 25, talvez 30 anos. O motor mesmo deve ter uns 40 anos, é bem antigo esse motor. O perigoso, o reservatório, isso aqui é que é o perigo no compressor, é o reservatório. Se não for dimensionado adequadamente pode explodir. Eu não aconselho ninguém a improvisar compressor com um reservatório que não seja adequado. Isso aqui não se faz. Eu fiz porque na época uma grande quantidade de gente fazia e eu sempre fiz com segurança. Sempre evitei de utilizar o reservatório. Faço os testes diretamente aqui. Raramente eu utilizo o reservatório e é um reservatório superdimensionado, que aguenta uma pressão bem mais elevada. Vou só mostrar ele. Vou ligar aqui o arranque. No lugar do relé, um botãozinho de campainha. Tudo original, tudo antigo. Eu só limpei ele. Eu não tinha protegido, estava todo sujo, eu tive que limpar tudo. E botei a funcionar. Aqui ia uma serpentina no lugar desse tubinho direto aqui, uma serpentina que ajudava a refrigerar. Quando o ar é comprimido, ele aquece aqui. Eu vou ligar ali. Ligando. Arrancou. Eu tirei a tampinha do manômetro para ficar mais visível. Pode ver que o ponteiro já está se movendo. Eu vou encher ele até a metade. Não tentem isso em casa. Não se faz mais esse tipo de coisa. O compressor é muito barato. O ideal é utilizar sem reservatório, se quiser fazer experiência. E não tem problema. Não tem necessidade de reservatório. Mas se quiser se exibir com altas pressões, aí corre o risco de se acidentar gravemente. E é bem grave. Uma explosão com isso aí é bem grave. Na minha opinião, seria preferível morrer, porque os estilhaços aí é que nem uma granada de mão, podem alejar seriamente. Ó, em torno de 10 atmosferas. Vou desligar aqui. Desligado. E a pressão ali. Todo engenhocado, todo feito em casa na época. Isso aqui é de torneira. Soldado com estanho. Funciona como válvula de segurança. O estanho ele começa a rachar e vaza sem estourar. O reservatório não. O reservatório estoura e é perigoso. Eu vou tentar mostrar uma turbininha aqui de secador de cabelo. Vou botar uma redução aqui. Vamos ver se eu posiciono. Aqui, vamos testar. Aí, assim eu testava as turbininhas. Os tipos que eu utilizava não era necessário o reservatório, eram pequenas, bastava uma redução aqui que eu vou mostrar daqui a pouco. Retirar.
Essa é a redução. Tubinho de cobre, tubinho de antena. Eu achatava a ponta. Ponta achatada. E nem eu fiz na turbininha de caldeira, né? A turbininha a vapor aqui, ó. Só que com o compressor não é necessário aí utilizar uma caldeira, aquecer tudo. Então eu testava as turbinas com o compressor, sem o reservatório. O reservatório era utilizado só raramente, devido ao perigo. Agora, sem o reservatório, a redução aqui, eu vou ligar ele de novo. Tá na tomada. Arrancando. E tem ar aqui suficiente para testar qualquer turbina sem altas pressões. Turbina bem improvisada, sem rolamento, sem nada. E assim eu testava o ângulo, o desempenho das turbininhas, sem perigo nenhum de acidente, né? E não precisava utilizar a caldeira. Antes de utilizar na caldeira, eu já havia testado o ângulo, melhor tamanho, tipo de pá, assim eu aperfeiçoava as turbininhas com o compressor. E também eu utilizava para encher até pneu de carro, calibrar o pneu de carro. Com a mangueira longa, ela não deixa passar o óleo, porque aqui tinha um filtro de óleo. Tem que ter um filtro de óleo para evitar que passe o óleo. Mas como deu problema com o filtro de óleo, durou pouco. Eu tinha feito ele improvisado, não tive tempo para fazer melhor. Falta de tempo sempre. Aí eu resolvi deixar assim mesmo. Eu ia desmontar ela, deixei assim mesmo. E com a mangueira mais longa eu utilizei para encher o pneu de bicicleta. Serviu para alguma coisa. Poderia desmontar ele, fazer outras coisas. Aqui são manômetros. Manômetro que eu fiz, ó, todo engenhocado, feito em casa. Tubo manométrico de tubinho de antena, né? Destemperado, eu aqueço ele até que ele amoleça o suficiente e faço toda a estrutura. Conexão, sim, ó, uma conexão comum. Disquinho de latão que eu tinha aqui, poderia ser de ferro, e aqui um disco de alumínio. E esses aqui são manômetros comuns, aqueles de bombinha manual, manômetro de extintor de incêndio, igual a esse aqui. E eu calibrava com um manômetro de mercúrio, que eu não tenho aqui porque o tubo quebrou. Eu utilizava também, não cheguei a fazer a experiência para... Isso aqui é um para foguetinho de água. Aperta aqui a porquinha, isso aqui se dilata. Essa borrachinha se dilata aí, veda na boca do foguetinho. E eu vou desligar ele aqui para mostrar mais uma coisa aqui. Redução. Essa conexão aqui eu utilizei para encher pneu de bicicleta. Recentemente eu utilizei, inclusive. E pneu de carro para calibrar é muito raro. Só se o carro ficar empenhado em casa, aí pode utilizar para calibrar. Se bem que tem compressor muito barato, né? Isso aqui é só para curiosidade mesmo.
E para fazer as minhas experiências, já que eu montei ele, eu vou encher de novo. Arrancando. Encher até 10 atmosferas de novo. Normalmente eu desmontaria ele para fazer experiência com motorzinho de combustão interna, mas eu resolvi aproveitar para mostrar. Agora eu vou mostrar ele por dentro, vou desmanchar e mostrar ele por dentro. Um reservatório maior, é óbvio, né? Tem uma vazão de ar bem maior, mas vai demorar mais para encher. Em torno de 10 atmosferas eu desligo. Desconectando. O que eu fazia na época? Agora eu não faço mais de jeito nenhum, prometi nunca mais fazer. Só vou mostrar como eu fazia as tais de arminha de pressão. Na época a gurizada era doida para fazer uma dessas. Eu acabei fazendo, aí vi os resultados e depois resolvi nunca mais mexer com isso. Furo um tijolo com isso, eu não vou testar ela aqui porque dentro de casa não dá para testar. Aqui um cano de impressora, na época eu utilizava tubo de antena, que eram uns tubos de alumínio, antena das TV antigas. Esse aqui eu tirei de impressora, que o de alumínio eu utilizei no motor Stirling. Meu primeiro, aquele eu utilizei, aquele tubinho era de alumínio, daquele alumínio. Então aqui, ó, vira uma pistola, uma caneta, uma ponta pesada, botava aqui dentro e disparava aqui. Ele sai com uma velocidade aqui que é perigoso. É um tiro. Isso aqui fura um tijolo. E espingarda, fazia assim, botava o cano para frente e utilizava assim. Botava aqui dentro o projétil e disparava. A minha intenção era testar a potência só, mas a gurizada queria utilizar como arma. Aí eu resolvi nunca mais fazer isso. Vou esvaziar só aqui, ó, só para mostrar. Pronto. E isso aqui eu nunca mais fiz. O projétil sai dali com uma potência de uma arma de fogo. Eu vou desmontar ele aqui. Vou abrir a tampa aqui em cima, só para mostrar ele por dentro aqui. Até essa turbininha aqui, ó, maior, retirada de sucata, pode funcionar como gerador nele. Para experiência só, mas eu utilizava para testar a turbina a vapor, turbininha. Cheguei a fazer umas 4, 5 na época e por falta de tempo, tendo que estudar e trabalhar, acabei largando de mão. A minha intenção era chegar a ter uma turbina a jato. Esse era o grande expectativa, ou um foguete, né? Mas tempo sempre faltou. Sucata sempre teve. Aí eu cortei com uma serra na época, fui cortando, eu não sabia como fazer, fui cortando. Aí tirei o reservatóriozinho original dele, parece que é desse lado aqui, ó. Eu retirei que não aguentava a pressão, testei o máximo de pressão, tapei o tubinho e botei ele a funcionar para ver. Aí, pá, estourou aqui.
Se eu não tivesse posto a tampa, poderia causar um acidente grave. Aí retirei ele, reforcei o outro lado aqui, ficar direitinho, e botei o tubo direto aqui. Aí com um cilindro de pressão que eu fiz com um cano grosso, mesmo reforçado, eu consegui em torno de 60 a 70 atmosferas de pressão. Não quis testar mais com perigo de estouro, né? Não tinha tempo. Mas eu consegui fazer muita experiência com ele. Botei óleo comum, testei com óleo comum, funcionou tudo bem. E na pior das hipóteses, se não quiser utilizar como compressor, corta, abre e aqui você pode fazer os tais motorzinhos de 2 tempos, 4 tempos, como aquele que eu fiz. Esse aqui é um pouquinho menor do que aquele cilindro e pistão. É menor, ó. Mas daria um motorzinho de 2 tempos ou 4 tempos. Então é isso aí que eu queria mostrar, pessoal. Então é só lembrar sempre que isso aqui é que nem dinamite. Se explodir isso aqui, eu considero sorte se a pessoa morrer. Porque os estilhaços do aço podem causar um estrago, deixar a pessoa aleijada definitivamente. Então, não utilize em reservatório. Se quiser fazer experiência sem reservatório, a pressão aqui com um tubinho achatado, fininho, tubinho de antena, já é suficiente para fazer a experiência com pressurização. Mesmo porque a experiência perigosa, como eu disse, eu procurava fazer à distância. Controle remoto com fio, até sem fio, eu fiz várias experiências. Porque o foguete, a turbina é ar comprimido mesmo, vai girando, comprimindo o ar. Mas o foguete depende de oxigênio líquido. Então eu queria produzir oxigênio líquido. Então comecei a fazer experiência com altas pressões. Cheguei no início, ó, uma bombinha dessa aqui, ó, com tubo. Ela é bem antiga. Isso aqui é um cromo muito resistente. Um virabrequim aqui, ó. E ela funcionava assim. Guardei até hoje, porque não enferrujou. O pistão é de couro, né? Então com o virabrequim aqui eu conseguia pressurizar. E fazer vácuo também. Eu não conseguia um vácuo muito bom, mas eu cheguei a fazer algumas experiências. Nesse motor também se pode conseguir, ó. Nesse tubinho aqui, ó, ele aspira o ar, ó. Pode conseguir vácuo para fazer algumas experiências também. É isso aí que eu queria mostrar. Eu tenho um grandão que eu pretendo desmontar ele para fazer talvez um motor,